Olá, a aula de hoje é sobre comportamento do consumidor e o tema são as influências do aprendizado. Para entender o comportamento do consumidor é fundamental entender como as pessoas aprendem. Cada pessoa aprende de um jeito diferente, num ritmo diferente, e isso gera consequências na maneira como ela toma a decisão. Isso é importante para os estudos, então, de comportamento do consumidor, porque para consumir, as pessoas precisam passar pela etapa do aprendizado. A gente só consome aqueles produtos que a gente aprendeu que existe, que a gente aprendeu como comprar, que a gente aprendeu para que serve. Então, para consumir, a gente tem que aprender. A primeira etapa, talvez, aí do processo de consumo é a gente aprender a respeito daquilo. E o que é aprender, né? O que significa aprender? Aprender significa você interiorizar alguma coisa. Você entender os mecanismos de como é que aquela coisa funciona. E aí você já tem na sua mente, aí você já tem dentro de si a clareza de como que aquela coisa funciona. Então você já assimilou, o seu comportamento já é, de certa maneira, afetado por esse entendimento que você teve. Então aprender a trazer as coisas de fora para dentro. Trazer as coisas do mundo para dentro de nós. É esse processo de assimilação, é esse processo de consolidação das nossas crenças, dos nossos costumes e dos nossos modos de comportamento. É a maneira como a gente constrói o nosso jeito de ser, a nossa personalidade. Quanto mais você se expõe ao mundo, a coisas diferentes, mais você aprende, né? Mais oportunidades você tem de trazer coisas de fora para dentro. E como nós aprendemos? Para estudar, então, o comportamento do consumidor, a gente tem que entender o processo de aprendizado. Como que as pessoas trazem de fora para dentro as coisas, porque afinal eu quero que ela leve para dentro dela as informações a respeito do meu produto e que ela aprenda a respeito do meu produto ao ponto de vir a consumi-lo. Existe aí na pedagogia, na psicologia, duas linhas, né, duas correntes teóricas aí sobre como nós aprendemos, sobre como se dá esse processo de aprendizado, de construção das nossas crenças, dos nossos hábitos, dos nossos modos de agir. Algumas teorias aí vão ter uma abordagem comportamental, que vão dizer que a gente aprende com base nas nossas experiências, o nosso comportamento vai nos proporcionando certas experiências que vão expondo a gente a certas situações e vai gerando consequências que eu vou chamar então de aprendizado. E já outras teorias, outras abordagens vão pelo caminho cognitivista. Eu quero entender como que isso funciona na sua mente, no seu cérebro. Quais são os processos mentais que estão envolvidos aí no aprendizado. Como é que eu fixo essas informações que eu trago de fora para dentro na minha mente? Vamos começar então pelas abordagens comportamentais. A gente tem aí as teorias do condicionamento, que foram propostas principalmente pelo Pavlov e pelo Skinner. Esses dois autores fizeram muitos experimentos e chegaram a conclusões a respeito de um mecanismo onde a gente aprende a partir do nosso comportamento. Para eles, aprender é o mesmo que nos condicionar. A gente vai tendo experiências, essas experiências vão tendo consequências, e aí a gente passa a se condicionar a partir dessas consequências. Então, na abordagem do condicionamento, nós recebemos estímulos externos, né? Somos expostos a certas realidades, a certas situações. A partir desse estímulo, a gente vai livremente elaborar uma resposta. Então, nós, com base naquilo que somos, na nossa personalidade, nas experiências que temos, vamos ter uma resposta para esse estímulo, vamos responder a esse estímulo de uma determinada maneira, e essa resposta vai ter uma consequência. Então, eu fui estimulado por alguma coisa e reagi de uma determinada maneira. Essa reação pode me trazer consequências positivas e consequências negativas. E é justamente essa consequência que vai me condicionar, ou seja, que vai me levar a aprender. Se eu recebi um estímulo, respondi de uma determinada maneira e a consequência foi boa para mim, eu automaticamente entendo que toda vez que eu receber esse estímulo, devo reagir dessa maneira para ter essa consequência positiva. Então eu me condicionei a responder sempre dessa maneira a esse estímulo para ter a consequência esperada. Então, se eu sentir fome, a minha resposta foi comprar um determinado alimento e eu gostei, a tendência é que toda vez que eu tiver fome, eu comprar esse determinado alimento, né, para ter essa mesma resposta, essa mesma satisfação ali como consequência. Agora, eu senti a necessidade de comprar uma determinada roupa. Como resposta, eu decidi que eu vou numa determinada loja. Cheguei lá, fui muito mal atendido, né? A experiência foi muito ruim.
eu me condiciono, então, a toda vez que eu tiver esse estímulo, ou seja, essa necessidade de comprar roupas, a minha resposta não será ir nessa loja, porque ali eu sei que a consequência vai ser ruim. Então, de acordo com a minha consequência, se ela for ruim ou se ela for boa, eu vou me condicionar a ter ou não ter uma determinada resposta diante de um determinado estímulo. Esse condicionamento é o que a gente vai considerar, então, aprendizado. Faça sempre isso para ter uma resposta positiva. Faça sempre isso para ter uma consequência positiva. Não faça isso e você não terá uma consequência negativa. Isso é condicionamento, e condicionamento, em certo sentido, é o mesmo que aprendizado. Essa abordagem ainda permite que a gente trabalhe com um conceito que é de estímulo a esse condicionamento. Eu posso adotar certas práticas para me condicionar ou até para condicionar outras pessoas a uma resposta que eu espero. Quando a gente fala de consumo, eu estou falando de obter uma determinada resposta do consumidor. Que toda vez que ele sentir a necessidade do meu produto, ele lembre de mim, ele compra o meu produto e não o do concorrente. Que toda vez que ele for exposto a uma determinada situação, ele consuma o meu produto. Para isso, eu tenho que oferecer para ele uma consequência positiva. E eu posso, então, adotar práticas que vão condicionar o consumidor a ter sempre essa resposta, que é comprar o meu produto, adquirir a minha oferta. E o mecanismo, então, que a psicologia oferece para isso é a gente trabalhar com reforços e punições. Para condicionar as pessoas a terem sempre uma determinada resposta, eu trabalho, então, com reforço e punição, que podem ser positivos ou negativos. Aqui, então, esse cruzamento me dará 4 possibilidades aqui de trabalho, 4 técnicas, 4 ferramentas que eu tenho para trabalhar o condicionamento das pessoas. É importante que você preste bastante atenção aqui agora, porque a compreensão disso aqui nem sempre é muito fácil, né? A gente acaba entendendo isso aqui de um modo mais simplificado e que não condiz com a realidade, tá? Então, aqui vai ter uma informação bastante importante. Então, perceba que aqui eu tenho o reforço positivo e o reforço negativo. Da mesma forma, eu tenho uma punição positiva e uma punição negativa. É isso que às vezes é uma espécie de contrassenso, né? Como assim reforço negativo, né? Como punição positiva? Então é necessário um pouco de atenção aqui para a gente entender essas coisas. Um reforço positivo significa acrescentar um estímulo reforçador. Por que é positivo? Porque eu estou acrescentando, né? Então é um reforço que eu estou colocando a mais naquela situação. Então, se eu quero que você entenda que comprar o meu produto é uma coisa boa, eu acrescento nessa sua experiência alguma coisa que vai funcionar como um reforço para essa experiência positiva. Então, você está comprando o meu produto, eu quero que você considere essa uma experiência boa, então eu vou acrescentar alguma coisa nessa experiência. Eu te dou, por exemplo, um brinde, né? Então, você comprou o meu produto e levou junto um brinde. Isso é um reforço para que você entenda que essa foi uma experiência boa. E eu posso também fazer um reforço negativo. Isso também vai te dar essa percepção de que a experiência foi boa e que foi melhor, e que a sua resposta foi interessante, gerando boas consequências, né? Isso também vai ajudar a condicionar o seu comportamento. No caso do reforço negativo, o que eu faço é retirar alguma coisa. Então eu retiro um estímulo negativo na experiência que você está tendo. Se toda vez que você compra o meu produto, né, toda vez que você decide comprar o meu produto, você recebe um estímulo e a resposta que você tem é comprar o meu produto, e você acaba tendo como uma consequência, por exemplo, uma coisa negativa, né, vou dar como exemplo aqui. Você decidiu comprar o meu produto, só que toda vez que você vai comprar o meu produto, você tem que pagar estacionamento. Então você tem uma consequência ruim de ter tomado essa decisão, né? Se eu conseguir tirar essa consequência ruim, né, eu estou te dando um reforço negativo. Eu estou tirando uma experiência ruim, tirando um estímulo aversivo, uma coisa que te causa um sentimento negativo, e assim eu acabo reforçando que você fez uma boa escolha, que você teve uma boa consequência e que você deve repetir essa resposta toda vez que tiver determinado estímulo. Então, o que determina se vai ser positivo ou negativo é se eu estou colocando ou se eu estou tirando alguma coisa, né? Se você compra o meu produto e eu deixo de cobrar o estacionamento, ou eu pago o estacionamento por você, eu estou tirando uma coisa negativa dessa experiência, que também vai reforçar o lado positivo dela. Vai funcionar de forma semelhante aqui para as punições, só que aí é o inverso, né? No caso da punição, eu quero te mostrar que a consequência da sua escolha foi ruim.
Eu quero que você não repita mais essa resposta. Que quando você receber esse estímulo, você opte por uma resposta diferente, porque essa resposta que você deu gerou uma consequência negativa. E aí eu posso fazer isso a partir de uma punição positiva ou de uma punição negativa. No caso da punição positiva, eu estou acrescentando um estímulo aversivo naquela sua decisão. Então, se eu quero, por exemplo, te vender um produto com uma determinada garantia e você decide e fala, olha, não quero essa garantia, né? Então, a sua resposta foi não aceitar a garantia. Eu preciso te punir por isso. É claro que punir entre aspas aqui, né? Mas eu preciso te mostrar que isso é uma resposta ruim, que essa resposta não é bacana para mim, talvez não seja para você também. Então eu faço isso por meio de uma punição, que nesse caso pode ser uma punição negativa. Eu acrescento um estímulo aversivo a essa sua experiência. Então, olha, você não quis aceitar a garantia? Toque uma história de uma pessoa que não aceitou a garantia e teve problemas, né? Então eu te mostro uma experiência ruim ali, acrescento um estímulo aversivo. Então, como eu estou acrescentando, é uma punição positiva, né? Estou colocando coisas para que você tenha uma clareza maior de que foi uma decisão ruim sua não ter comprado aquela garantia. Então, a punição positiva é o acrescentar um estímulo ruim na sua experiência, para ficar ainda mais claro que a sua resposta foi uma resposta ruim e te condicionar a não tomar mais essa resposta, a optar por uma resposta diferente. Já na punição negativa, a minha ação é retirar um estímulo reforçador. Então, imagina que eu quero que você decida comprar o meu produto e pagar à vista. Isso é melhor para mim e eu quero que você tome essa decisão, quero te condicionar essa decisão a pagar o meu produto à vista. Então, eu posso oferecer um desconto para você. Olha, se você comprar o meu produto e pagar à vista, eu te dou 10% de desconto. Mas imagine que você decida, né, que a sua resposta para esse estímulo é não quero comprar à vista, quero comprar a prazo. Para te punir por essa decisão que não é vantajosa para mim, eu posso optar por retirar esse estímulo positivo que você tinha. Então, isso é uma punição negativa porque eu estou te tirando alguma coisa. Ah, então você não vai comprar à vista? Eu tiro o desconto que eu estava te dando. Comprando a prazo, então você deixa de ter esse estímulo do desconto e a sua experiência não fica tão boa. A consequência da sua decisão fica um pouco pior e tende a te condicionar a tomar uma decisão diferente no futuro. Então essa é a abordagem comportamental aí do aprendizado, né, de como a gente aprende por experiências, a gente vai se condicionando a ter determinadas respostas. Lembro mais uma vez que a compreensão disso aqui não é muito simples, então peço para que você dê um pouquinho de atenção aqui, né? Algumas expressões aqui soam de maneira estranha, como reforço negativo, né? A princípio, como que um reforço pode ser negativo, ou como que uma punição pode ser positiva, mas basta você entender aqui o sentido disso, né? Entender o cruzamento dessas coisas. É positivo porque eu estou acrescentando alguma coisa, é negativo porque eu estou retirando alguma coisa. Se eu quero que você repita a resposta que você deu, se eu quero condicionar para ter sempre uma determinada resposta, então eu preciso fazer um reforço. Se eu quero que você evite a resposta que você deu, se eu quero que você não responda mais dessa maneira, que você responda de uma maneira diferente, então eu tenho que te oferecer uma punição, uma coisa ruim, para que você se condicione a não responder mais daquela maneira. A gente passa agora então para a abordagem cognitivista, onde a gente vai entender o aprendizado a partir dos mecanismos da mente. A gente vai estudar como que a mente trabalha, como que o cérebro trabalha para levar a gente a aprender. E aí a abordagem mais aceita para a gente entender isso é pensar que a gente trabalha com memórias diferentes. Apesar de ter um único cérebro, a gente tem memórias diferentes com funções diferentes aí. E a maneira como essas memórias diferentes se harmonizam é o que levam a gente a aprender. Todos nós temos uma memória sensorial. Nós temos aí, então, os nossos 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, audição, visão. Com base nesses 5 sentidos, a gente captura os estímulos aí do mundo. São sensores que a gente tem para entender o que está acontecendo no mundo. E isso vai formar uma memória na gente, uma memória sensorial. Uma boa maneira da gente entender isso, né, o quanto a memória olfativa é forte. Os pesquisadores dizem que dos 5, esse é o sentido que desperta na gente uma memória mais forte. Por meio do seu olfato, você vive uma experiência onde você tem um determinado aroma, um determinado cheiro. Depois de um longo tempo, se você for exposto a esse aroma, a esse cheiro novamente, você se lembra daquela experiência que você teve no passado.
Então isso é a memória sensorial, né? A gente lembra dos cheiros, lembra do tato das coisas, lembra do que é sentir frio, sentir calor, lembra das coisas que a gente vê. É a memória sensorial. E aí temos outras duas memórias aí na nossa mente, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Também é conhecida aqui como memória de trabalho e memória definitiva. A gente é exposto diariamente a uma infinidade de estímulos, uma infinidade de informação. Se a gente fosse armazenar tudo que a gente vê todos os dias, o tempo todo, na nossa memória, não tem cérebro que dê conta. Então a nossa evolução cuidou de separar essas duas memórias. Nós temos uma memória de trabalho, que é uma memória mais de curto prazo. Aqui eu armazeno as informações que eu preciso agora, nesse momento, para resolver os problemas que eu estou cuidando agora. E aí eu tenho uma memória definitiva, uma memória de longo prazo, que só algumas dessas informações que eu me deparo durante o dia vão ser armazenadas nessa memória. O meu cérebro, de alguma maneira, vai selecionar o que ele vai trazer da memória de curto para a memória de longo prazo, da memória de trabalho para a memória definitiva. E isso é aprender. Aprender, de acordo com a abordagem cognitivista, é você transferir uma informação da memória de curto para a memória de longo prazo, da memória de trabalho para a memória definitiva. Se alguma coisa foi para essa sua memória definitiva, você aprendeu. Olha um exemplo simples. Imagina que você tem que fazer uma ligação. Você precisa ligar para um determinado número de telefone. Por alguns instantes, esse número de telefone vai ficar armazenado na sua mente. Se não é um número importante, se não é de alguém relevante para você, não tem por que você armazenar esse número de telefone na sua memória definitiva. Ele vai ficar na sua memória de trabalho por alguns instantes, enquanto você precisa dessa informação. Depois que você ligou, essa informação some, desaparece e você não se lembra mais daquele número de telefone. Agora, se é um número que você usa de maneira repetida, que é de uma pessoa relevante para você, que é importante para você saber esse número de cor, você transfere ele para a memória definitiva. E aí você não esquece mais, toda vez que você precisa desse número, ele é resgatado da sua memória, você não precisa ficar mais olhando em lugar nenhum. Você está então agora aqui estudando enquanto você assiste esse vídeo, estou te passando um monte de informação. Essas informações estão aí na sua memória de trabalho, para que você entenda o contexto do vídeo, né? Entenda aí as ideias do começo ao fim do vídeo. Essas informações vão ficar na sua memória de trabalho. Algumas dessas informações você vai conseguir transferir para a sua memória definitiva e se tornarão aprendizados para você. Outras, infelizmente, você vai esquecer, né? Então, aprender, né, nesse caso, fica bem claro, é você transferir da memória de trabalho para a memória definitiva. E é incrível como uma coisa que a gente transferiu para a memória definitiva é definitivo mesmo, né? Se você decorou um número de telefone, e decorou mesmo, ele está lá na sua memória definitiva, não tem nada que você possa fazer para esquecê-lo, né? Conscientemente você não consegue apagar uma informação dessa memória definitiva. Só se você ficar muito tempo sem usar, e às vezes nem assim, né? Aquela memória continua ali porque é muito definitivo, é um mecanismo muito eficiente do nosso cérebro. E os pesquisadores vão dizer também que essa transferência da memória de trabalho para a memória definitiva, da memória de curto para longo prazo, acontece muito enquanto a gente dorme. O sono tem esse papel também. Durante o sono, o seu cérebro vai trabalhar com as informações com que você foi exposto ao longo do dia, que estão na memória de curto prazo, e vai decidir o que ele vai armazenar definitivamente. E aí o resto você vai perder, amanhã cedo você não se lembra mais. Uma boa dica de estudo, né, uma boa dica de aprendizado que costumam dar para a gente é que o conteúdo de aula que você teve hoje, você deve estudá-lo ainda hoje. Antes de dormir, você deve repassar pelo conteúdo, né? Então, uma dica de estudo que eu te dou, você está assistindo esse vídeo agora, depois que terminar, ou mais tarde, vai na versão de texto desse conteúdo, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, e dá uma lida, né? Então, além de ver o vídeo, você leu, você estudou aquilo lá, a tendência do seu cérebro transferir essa informação para a memória de longo prazo é maior. Só que esse estudo tem que ser feito hoje, antes de você dormir, né? Você viu uma informação e aí você estuda aquela informação hoje ainda para dar indícios para o seu cérebro que aquela informação é importante e que ele deve armazenar aquilo definitivamente. E em termos de comportamento do consumidor, a gente tem que entender esse mecanismo e saber que ele precisa transferir para a memória de longo prazo dele as experiências que ele tem com o meu produto. Se eu quero que ele entenda, que ele consuma o meu produto, eu preciso que o meu produto esteja na memória definitiva dele, não só na memória de curto prazo. Então eu vou fazer certos estímulos e esperar que o cérebro dele transfira essa informação para a memória definitiva.
Uma vez que isso está na memória definitiva, a tendência é que ele se torne, então, um consumidor da minha marca, do meu produto, e que tenha até uma certa resistência a trocar de marca, a trocar de produto, porque senão ele teria que fazer esse processo novamente. Então, trabalhamos aqui com a abordagem comportamental e com a abordagem cognitivista, entendemos um pouco como a gente aprende. Isso é importante para o comportamento do consumidor, porque ele precisa aprender a consumir o nosso produto. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.